Aleluia. Irmãos, vamos dar continuidade hoje à lição, né? Estamos falando sobre oração. Marcos Túlio já falou semana passada, na semana anterior também foi você, não foi, Marcos? Na outra também foi você? Então, o pastor Marcos Túlio já deu um grande adiantamento aqui na lição sobre oração. E hoje eu vou continuar aqui um pouco. Estamos um pouco adiantados no tempo, né? Atrasados, na verdade. Adiantado, não, atrasado. Para quem tem apostila, a minha não tem número. Tem algumas que tem número, né? Marcos Túlio tem número, né, Marcos Túlio, na sua? Se você tiver com a sua apostila numerada, as páginas, é na página 11. Para quem não tem, tenta achar aí. Está na ministração de oração, né? Deixa eu ver como é que chama aqui. Disciplinas do Espírito. E eu vou começar aqui no métodos ou formas de oração. Métodos ou formas de oração. Amém? Semana passada está no YouTube, tá? A lição do Marcos, que ele falou da oração de intercessão e da oração de entrega. E hoje nós vamos começar aqui no métodos ou formas de oração. Tudo bem? Mateus 6, versículo 6. 6. Mateus 6. Diz assim, ó. Primeiro método de oração é a oração privada, né? Ou a oração do secreto. Oração íntima, algo assim. Diz assim, Mateus 6. Isso aqui são palavras de Jesus, tá? Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Amém? Isso é uma recomendação do Senhor Jesus para cada um que crê. Ter uma vida de oração, mas não só ter uma vida de oração, mas ter uma vida de oração secreta. Ele falou isso porque ele estava combatendo, ou criticando, ou denunciando os atos dos religiosos da época, dos fariseus e dos mestres da lei, que tinham a mania de orar nas praças, né? Orar para que todos pudessem ver, se amostrar às pessoas como homens espirituais, homens de Deus, homens diferenciados. E Jesus falou, não faça como eles. Se você quer permanecer no reino, fazer parte do reino, se você quer as coisas do céu mesmo, tenha uma vida de oração, porém que seja ela secreta. O Pai que está em secreto, o Pai que conhece todas as coisas, está vendo. Basta Ele ver. Na verdade, essa oração é para Ele somente. É uma oração íntima, onde você e Deus apenas estão participando e vendo. É isso que Ele falou. Vai para o seu quarto, fecha a porta. Ninguém tem que saber disso, a não ser o Pai. Ninguém que tem que saber o que você está fazendo, a não ser o Pai. Não se preocupe, porque o Pai está vendo. Então, é um método, uma das formas e métodos de oração. Uma oração íntima. Uma comunhão íntima com o Senhor. Quando fala de intimidade, a gente lembra logo do casal, né? Um casamento e tal. Existe uma intimidade. Tem coisas que o casal faz na intimidade. Ninguém vê, só o casal, né? Entendeu? Então é esse tipo de intimidade que o Senhor espera de nós, ou deseja da gente. Ter essa intimidade de fechar a porta, ficar com o Senhor, mesmo em oração, jejum muitas vezes, leitura da palavra, em consagração ali, com a mente toda voltada ao Senhor, ouvindo o que Ele está falando com Ele. Porque a oração também não é só falar, é também ouvir. Nós também precisamos. Se Deus é uma pessoa e eu estou conversando com Ele, Ele tem que falar também. Tem um amigo meu, infelizmente, que ele não deixa você falar, é só ele que fala. Você vai falar e já te corta, já vai falando em cima, aí você vem, não, mas é porque já vem por cima, então isso não é bom. Quem gosta disso? Você vai falar e alguém te atropela em cima. Mas eu só vou responder. Não tem. Ele pergunta, ele mesmo responde. É assim, perde uma opinião, já fala a opinião dele já como resposta. Às vezes eu acredito que tem cristãos que fazem isso.
Vai perguntar a Deus, eu vou perguntar para Deus. Já pergunta, já responde, já faz. Deus nem espera o que Deus falou, não escuta, não entende. Então essa intimidade, ela precisa de tempo. Né? Fechar a porta e orar não é uma coisa rápida. Né? Devemos ter um período, tem que ter tempo para Deus. Até no casamento, as esposas, né? Isso é coisa mais de mulher, mas tem homem também que faz isso, né? Você não está tendo tempo para mim. Você não tem tempo. Eu falo, você não me ouve. Tem isso ou não tem? Eu estou falando, você não me escuta. Eu te disse, você não me deu atenção. O que é isso? Está faltando ali aquele entendimento, né? Um ouvir mais, né, o outro. Você está entendendo? Mas imagina com o Senhor. A gente quer resposta e não espera o Senhor dar a resposta. Quando Ele não dá, você já dá a sua própria resposta e já vai fazendo conforme. Então, a verdade é que esse período de oração é interessante, porque as pessoas acreditam, sim, não deve ser assim, né? Nós temos que acreditar que Deus está ouvindo, que Deus está nos escutando, porque tem pessoas que pensam, ninguém está vendo eu orar, então não está fazendo efeito, não está surtindo, né? Os irmãos têm que ver orar, minha família tem que ver orar. Não, ninguém tem que ver você orar. Né? Nesse caso dessa oração, não. Porque aqui nós estamos falando de uma oração específica, que é a privada, é a oração íntima, é você e Deus apenas. Existe a oração de intercessão, que você vai interceder por alguém, você vai orar com alguém, as pessoas vão ver, né? Você não vai, você vai orar com alguém para curar, aí está todo mundo vendo, é diferente da sua vida de oração privada, da sua vida de oração íntima. Isso é outra coisa. Amém? Então é um tipo de oração. Isso aqui foi só a introdução, tá? A segunda, oração em concordância, de concordância. Eu vou ler também. Achei interessante aqui para a gente ler esse. É Mateus 18, tá? Mateus capítulo 18, versículo 18 até o 20. Mateus 18, 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois de vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai. Entendeu? Ele disse dois. Né? Pelo menos dois concordando com algo em oração, isso será feito. Ele quer dizer o quê? Um orando é bom, mas 2, 3, 4 orando é muito bom. É muito bom. Ele falou, vai ser feito. Se vocês concordarem verdadeiramente no que estão orando, com o coração, vai ser feito. Amém? Então, esse é um método também de oração. Por isso que às vezes a gente vai estar orando duas pessoas assim, vamos orar aqui por esse irmão. Aí um puxa a oração, para não ficar um orando uma coisa, ficar atropelando. O certo, o correto, que eu acredito, um puxa a oração e o outro concordando com aquilo. Para não ficar uma loucura. Né? Um ora para uma coisa, outro ora para o outro, e vira um turbilhão de coisas. Então, você quer seguir essa palavra? Concorda apenas. Vai orando concordando. Uma pessoa vai puxando a oração, você concorda com a oração dela. Amém, sim, que assim seja, tal. Quem já viu a oração assim? Amém? É bíblico, tá vendo? Se dois concordar, assim será feito. Muito mais importante, mais interessante, nesse tipo de oração aqui, ter a concordância dos irmãos, ter a concordância dos que estão orando, amém? Diz assim, harmonizarem, né? A concordância com a palavra, está em harmonia. O que está sendo orado, o que está sendo liberado, está em harmonia um com o outro. E aí vem a concordância. Não é só falar assim, que assim seja, mas que realmente no coração da pessoa, na mente da pessoa, esteja concordando com aquilo, de verdade, de fato de verdade, né, Marco Túlio? De fato de verdade, esteja realmente concordando com aquilo, em espírito, na mente, na alma, nas vontades, nas emoções, seja verdade aquilo, né? Não é só, eu concordo, mas por dentro não está concordando, né? Na mente, não é bem assim, já não está concordando. Né? Tem que ser concordando mesmo. Na alma, na vontade, no espírito. Aleluia. Ele diz aqui também, como que é essa oração de concordância? Concordar com a palavra de Deus, né? Vai ser liberada a palavra, a oração com a palavra, muitas vezes, e você está concordando com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está na palavra. Pode acontecer de não concordar? Pode. Tem gente que acredita em muitas coisas por aí.
Infelizmente. Na igreja, né? Na igreja. Às vezes a pessoa vem, ainda está em processo, era de outra religião, nem vou falar nomes, né? Era de outras religiões, aí fica ainda atravessado, fica dividido. Acredito nisso, mas eu também acredito naquilo. Eu acredito nisso, mas já vi tal coisa. Então, às vezes, a pessoa ainda precisa ter a confiança plena na palavra de Deus, para ter a concordância em harmonia, como está falando assim, né? Harmonizada, em nome de Jesus. Por exemplo, teve uma vez que estava eu, o bispo aqui, tinha uma senhora, uma jovem senhora, né? Ela era de outras religiões e veio para cá e queria batizar. Aí ela nos chamou, né? Eu quero que vocês me expliquem como é que é o batismo, eu quero batizar, eu quero quebrar as alianças que eu tinha feito lá nas outras religiões. Aí nós fomos explicar, olha, batismo é isso e tal. Deus agora é o único Deus na sua vida, você tem que crer, aceitar e abandonar todas as outras crenças, os outros deuses, os ídolos e tudo mais, práticas. Aí ela, não, mas eu acredito nisso, mas eu acredito também na reencarnação. Eu também acredito, mas não faz sentido, não é bíblico. Não, é porque meu marido morreu e eu tive uma experiência com ele, pós-morte, ele apareceu para mim. Aí eu olhei para o Rosemir, né? A Rosemir, não era ele não. Como não era? Ela achou ruim. Como que não era ele? Era ele, eu vi ele. Ele tinha o cheiro dele, eu senti o cheiro dele, eu peguei nele. E tal, aí ele falou, a voz era dele, falou tudo que a gente tinha vivido, ele me levou onde ele estava trabalhando, e não sei o quê, umas loucuras aí. Aí eu olhei para o bispo, pensei, você conta ou eu conto? Mais ou menos isso, né? Aí a gente, não, sabe o que é? Deixa eu te explicar. A gente foi tentar explicar, né? Olha, o inimigo, ele consegue fazer essas coisas. Ele consegue trabalhar com esse tipo de engano. Ela não gostou. Para ela era real, ela gostou de ter tido, supostamente, esse encontro com o marido dela. E para dizer que não era ele, ela não queria aceitar. E aí a conclusão da história, não teve concordância. Aí ela acabou indo embora, não conseguimos tirar aquilo, mesmo mostrando na Bíblia, mesmo abrindo, mostrando várias passagens, ela continuou crendo daquela forma. Então, na oração de concordância, precisamos ter a concordância também no pensamento, mas também na palavra. Também na revelação que a palavra tem. Ou seja, ter fé, a mesma fé, a concordância também de fé. Por exemplo, tem algumas igrejas que não acreditam na libertação, do jeito que a gente acredita aqui, né, na batalha espiritual. Tem pastores assim, eu conheço alguns. Aí, mas se você estiver andando com uma pessoa desse jeito, e você vai orar uma oração dessa, ele não vai concordar. Não vai ter a concordância de verdade. Vai ficar atravessado, então não vai fazer o efeito que deveria fazer. Temos que ter a mesma visão, concordar também na palavra, da maneira que a gente crê. Amém? Por isso que é bom a gente conversar com as pessoas, ver no que ela acredita, da maneira que ela acredita, para ver se tem base da maneira que a gente anda. Porque senão vai ter essas diferenças aí. Então, concordar na palavra de Deus, concordar no pensamento, com um só pensamento, concordar com o outro crente com quem ora, né? Ou seja, o objetivo daquela oração também tem que ter concordância também, entre os 2, 3 ou demais pessoas. Amém? Essa oração em concordância, aí vem para a oração 3, que tem a ver também com a concordância, que chama oração coletiva. Esse aqui eu não vou ler não, mas eu vou dar o spoiler aqui. Quando Pedro e João foram presos lá no livro de Atos, eles curaram um paralítico na porta do templo chamado Formosa, né? Então não conhece essa passagem. Que eles falaram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou e tal. Levantou o paralítico ali, teve retaliação, vieram sobre eles, prenderam, bateram, né? Oprimiram, falaram, não pregue mais no nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que eles saíram alegres. Chegaram na igreja, né, nos irmãos, onde eles estavam reunidos ali, e contaram para eles, olha, aconteceu isso, nos proibiram de pregar no nome do Senhor Jesus, bateram na gente. Aí o que eles fizeram? Oraram coletivamente, todos eles se levantaram, está lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, depois se você quiser conferir, não vou ler que é um pouco extenso. Todos eles levantaram a voz em oração juntos, em concordância e coletivamente.
pedindo o quê? Mais ousadia, mais coragem, mais poder. Em vez deles ficarem, ai, apanhei, meu Deus, não aguento. Não, o Senhor me dá mais coragem, porque eu estou apanhando, estou com medo. Mas com a sua coragem eu venço o medo. E todos unânimes, a passagem fala, unânimes, juntos em concordância, oraram ao Senhor. A Bíblia diz que tremeu o lugar. Imagina uma igreja em unidade, orando, em concordância orando, para um só propósito. Isso é uma coisa que o diabo tem atacado para que não tenha essa... Primeiro, para não ter oração. Segundo, para não ter concordância, para não ter nada disso. Porque ele sabe que, se isso acontecer, o poder liberado é muito maior. A destruição, digamos assim, no reino das trevas é muito maior. A bomba será atômica no meio do império das trevas. Aqui, nessa passagem, diz que tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram pregando o Evangelho com intrepidez, com ousadia. Falta isso. Por que não estão pregando o Evangelho lá fora? Porque não tem a ousadia, não tem o poder que precisamos. Precisamos nos encher. Por isso as reuniões, por isso as orações juntas. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então a terceira é a oração coletiva. Aqui diz assim, o corpo orando, o corpo é o corpo de Cristo, a igreja, tá? O corpo orando em perfeita concordância com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Então, coletivamente, orando e concordando com aquilo, na direção do Espírito. A direção do Espírito ali vai trazendo a oração, a direção da oração, e todos em concordância orando juntos, coletivamente. Isso é poderoso. Amém? Aí diz assim, recursos a serem usados nas orações. Recursos a serem usados, prestem atenção. Orar a palavra. Não sei orar. Eu vou orar o quê esse tanto de tempo? Não sei orar, não tem as palavras, não vem, não sei. Eu oro um pouquinho por mim, oro um pouquinho pela... não sei, aí acaba. Já escutei isso, tá? Aí está falando, ore a palavra. Ore a palavra, ore o quê? As promessas. Lembra que Jesus falou. Ore aquilo, Senhor, o Senhor disse que eu seria cheio. Que eu seria instrumento de Deus nesse mundo, que do meu interior fluiriam rios de águas vivas. Faça isso na minha vida. Ora o que está escrito. Ora o que o Senhor disse. Senhor, o Senhor diz que eu devo andar em santidade. Me santifica. Senhor, a sua palavra diz que onde igual a gente leu aqui, 2 ou 3 se reunirem, o Senhor está ali no meio. Se 2 orassem em concordância, o Senhor faria. Então, se não sabe o que falar, ore a palavra. Para isso tem que conhecer, né? Para orar a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Então, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E aí você vai poder orar a palavra. Amém? Não vai orar coisa que não tem na Bíblia, não, viu? Me diga com quem você anda, que eu te direi quem tu és. Isso está na Bíblia, não. Quem sabia disso? Tem gente que até hoje acredita que isso está na Bíblia. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Acrescentations 2, versículo 2. Não tem isso na Bíblia. E várias outras coisas aí que também não tem. Então, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus e ore a palavra de Deus. Por quê? Quando a pessoa ora a palavra de Deus, você já ora a resposta, porque já está escrito. Você já ora sabendo a resposta. Você só vai orar para que aquilo se manifeste. Pela fé, você vai fazer manifestar. Existe um livro chamado Quarta Dimensão, do pastor Poyanchou, David Poyanchou. O Rosemir sempre fala dele. Esses dias eu estava vendo ele falar. Eu acho que eu estava na salinha, no dia que eu estava na salinha de criança. Mas depois eu vi a gravação, né, ele falando, perguntando se ele tinha morrido. Ele morreu. Ele morreu em 2020. Foi o David Poyanchou. Mas o livro dele, Quarta Dimensão, eu li esse livro por causa que o Rosemir tinha falado dele. E eu fui atrás e consegui esse livro, umas duas cópias. A gente empresta, depois os irmãos... Eu nem sei para quem eu emprestei, sumiu. Amém. E nesse livro ele diz que teve uma revelação sobre a oração que o Espírito deu para ele. De que quando você está orando, você está gerando, é como se fosse uma gestação de uma criança. Presta atenção.
Você está orando aquilo que Deus, lógico, que Deus colocou no seu coração, que está de acordo com o Senhor. Você vai orando, aquilo vai sendo gerado no mundo espiritual até vir à realidade. O que a Bíblia diz? Chama a existência o que não existe. Então, isso é a oração. Ele coloca lá, lógico que o livro explica melhor. Que você vai orando. Tem orações que são rápidas, você ora, acontece na hora. Mas tem oração que você tem que ficar insistindo. Jesus disse isso. Insista, bata na porta, bata até que se abra. Não abriu ainda? Continua batendo, eu sou desses. Sou insistente. Bate, bate, bate. Às vezes os irmãos vêm aqui orando, estou sentindo isso, estou sentindo. Aí eu oro, pá, melhorou? Mais ou menos, então vamos orar mais. Eu vou orar mais. Está certo isso? Jesus fez isso. Quem lembra? Cego. Jesus orou com ele. Abre os olhos. Ele, estou vendo. Os homens são como árvores. Está errado. Que homem que é esse? Só o Zé Carlos, quando fazia o teatro aqui, que ele era árvore. Mas homens não são como árvores. O que Jesus fez? Quem lembra? Fala aí. O cara falou, estou enxergando os homens como árvores. O que Jesus fez? Tocou de novo. Orou mais uma vez. Não estava correto isso aí. Homem como árvores. Essa visão está zoada. Está igual a minha. Aí ele orou de novo. Aí o cara viu direito. Jesus insistiu. A gente tem que insistir também. Eu sou desse. Insisto. Se acabar o tempo, eu falo, vou continuar orando lá em casa. Vai acontecer. Amém. E muitas vezes, depois que ora de novo, a pessoa, agora estou bem. Não sei se é porque a pessoa quer ir embora, mas ela fala que está bem. Eu acredito. Estou brincando, mas é verdade. Aleluia? Estou brincando, mas é verdade. Então, orar a palavra, irmão. Quando você ora a palavra, a resposta já está lá. E outra, não foi você que escreveu a Bíblia. Não é uma coisa da sua cabeça. Está lá, eu falo isso. Não foi eu que inventei isso. Está aqui. Eu quero isso aqui. Eu quero ver isso, eu quero viver isso. E pai, bate na... Às vezes, quando você ora assim, aí Deus vai mostrando, então faz isso. Você quer viver isso? Eu quero ser como Elias. Então, viva a vida de Elias, vai lá viver. Tem essa novidade também, né? Senhor, eu quero a unção do Elias, eu quero, né? Como é que Elias viveu, né? Você está disposto a viver a vida de Elias? Amém. 2, orar no Espírito. Vamos ler essa aqui também. 1 Coríntios 14. 14. Diz assim: pois se oro em línguas, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica infrutífero. Não sei quem escreveu a apostila aqui, mas pelo entendimento aqui do contexto, acredita-se que orar em línguas é o orar no espírito, né? Porque aqui, a referência aqui da palavra, está falando essa passagem. Se ora em línguas, meu espírito também ora. O espírito ora quando está orando em línguas. Mas meu intelecto fica infrutífero ou improdutivo. Isso, eu vou explicar isso aqui. Ele quer falar assim, quando eu oro em línguas, eu oro com o meu espírito. E minha mente, quando fala infrutífera, não é que fica infrutífera de uma maneira ruim. Está falando assim, a minha mente não participa diretamente disso. É uma oração completamente espiritual. A minha mente natural não participa dessa oração. É isso que ele quer falar. A minha mente fica infrutífera, ela não participa disso. Ou seja, ao orar em línguas, é o Espírito orando, a linguagem do Espírito e a vontade totalmente do Espírito. A sua não participa disso. Muitas vezes as pessoas, eu acordei ruim, não estou conseguindo orar, não consigo pensar, está difícil. Ora em línguas. Às vezes você está confuso, aconteceu alguma coisa, um ataque da madrugada. Existe um ataque diabólico na madrugada, irmão. De noite. Isso existe, sabia? Por isso que a gente tem que orar antes de dormir, é bom também. É bom você orar antes de dormir, declarar uma boa noite de sono, proteção, declarar os anjos. Tem gente que não dá conta, já está cansado, Senhor, eu te abençoo e dorme. Com sono, né? Eu te abençoo, te perdoo. Espírito Santo. Quem aqui? Eu já escutei isso demais, mas eu vou perguntar para você puxar na sua memória, na sua vida. Veio num culto, ou participou de uma reunião, célula, não importa. Ou você mesmo fez seu devocional, cheio do Espírito Santo, saiu daqui, né, sapatinho de fogo, chegou em casa, tudo certo, dormiu, acordou, parece que Deus nem existe. Acordou ruim,
pesado, depressivo, a tristeza, a unção, tudo sumiu. Já aconteceu isso? Pelo menos uma vez? Na madrugada você foi visitado, irmão. Algum demônio foi lá e te atormentou dormindo. Jogou coisa na sua cabeça. Eu já acordei um dia com ele falando. Demônio falando no meu ouvido. Só que eu acordei na hora. Eu estava amarrado, repreendido. Já passei, né? Expulsei, repreendi. Mas eu estava dormindo e ele falando coisa. Aproveitou, dormi de qualquer maneira. Então, vigia, né? Tem gente que vai dormir lá e fica no telefone lá na cama, lá, vendo besteira e dorme, né? Não ora, não faz nada. De noite você vai ter uma surpresa. Vai acordar ruim. Então as pessoas acordam assim, não conseguem orar, está ruim, ora em línguas. Claudemir, eu não tenho esse dom, ainda não. Pede para Deus. A Bíblia diz para a gente pedir os melhores dons. Pede ao Senhor, Senhor, eu quero ser batizado, ou eu quero o dom de línguas. Eu quero ter esse dom. Esse dom é importante. Tem gente que despreza, eu sei. Mas é super importante, porque é o dom que te edifica. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Porque em línguas você pode estar orando, eu mesmo estou dirigindo aqui, o tempo todo orando. Dirigindo, porque aí você pode orar. Você pode orar andando, pode orar onde você for. Você está se edificando. Não sei o que eu estou orando, mas o Espírito sabe. Você está orando a oração do Espírito. O Espírito às vezes te leva para orar, você nem sabe o quê. Às vezes você nem sabe a armadilha que está naquele dia preparada. Você não está vendo, Deus não mostrou, mas se Ele faz você orar em línguas, e aquilo está sendo às vezes quebrado, desfeito, você está sendo cheio, você está em comunhão, que seu Espírito está ligado direto com Deus. Então, orar no Espírito é um método de oração. Orar em línguas, orar no pensamento, orar, né? Pensando também faz parte. Glória a Deus. Eu vi na internet um artigo dizendo que fizeram um experimento, fizeram uma experiência. Fizeram acho que é tomografia, acho que é isso. Na hora que a pessoa está orando em línguas. Depois você pesquisa lá no Google, vocês vão ver que tem isso aí. Pessoa orando em línguas, a parte do cérebro que é usado para fala, não é usada. Você viu isso, Marcelo? O Marcelo viu. Esses nerds. Esses nerds, não tem nada que a gente fala que esse povo não sabe. Mas você está entendendo? Os cientistas ficaram intrigados. Olha só. Que eu esqueci o nome, né? Também não vou saber de tudo, mas assim, a parte do cérebro que é usado para você falar, quando a pessoa falava em português, no idioma dela, na tomografia mostrava a parte do cérebro da fala sendo utilizado. E na hora que eu orava em línguas, não era utilizado. Exatamente como a gente leu aqui. Cara, Paulo falou. Cientista agora, descobriu alguma coisa. Não, Paulo já sabia. Paulo já tinha revelação, mano. Olha o Espírito de Deus aí. Ele falou, olha, eu oro em línguas, meu espírito ora a Deus, a minha mente fica infrutífera, a minha mente não participa, não é mental, não é natural, não é desse mundo, é o Espírito. É Deus falando através de mim, a oração de Deus, que pode ser para mim, pode ser para, sei lá, não importa, importa que isso me edifica. E isso é importante. Aleluia. É demais a Bíblia, gente. Arma contra a interferência de nossas orações. Olha só. Armas contra interferências a nossas orações. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. O que o diabo teme mesmo é você orar. Ele teme, ele sabe. Quando a pessoa ora mesmo, no Espírito, com Deus, na direção de Deus, o bagulho é louco, né? Como diz o outro. Estou moderno hoje, né? Amém. É porque eu quero que os meninos participem ali. Mas é verdade. Tudo para a gente não orar, sim ou não? É fácil orar? É fácil orar? Facinho orar? Assim, eu oro. Não, não é. Não é fácil. Por isso que eu sempre falo, oração, jejum, leitura da palavra, devocional, santificação. Isso é uma disciplina. É disciplina. Tanto é que está aqui, né? Disciplinas do Espírito, né, Marco? Não é à toa que está aí, é disciplina, mano. É igual qualquer outra coisa difícil de se fazer nessa vida. Vai passar no vestibular, fazer Enem, a pessoa tem que dedicar, estudar de noite, deixar de assistir Netflix lá, sei lá.
para poder estudar, para poder aprender, para poder gastar tempo naquilo. E as coisas de Deus são iguais. Né? Tem que ter disciplina de oração. Não quero orar, mas vou orar assim mesmo. Porque a Bíblia diz que nossa carne não gosta de orar, não adianta. Sua carne não vai converter. Ela tem que ser crucificada, ela tem que morrer. A carne não converte. A Bíblia diz que nós crucificamos a carne e o Espírito sobressai sobre nós. A vida espiritual, o homem espiritual é que sobressai. Nos revestir do novo homem. Que homem é esse? O homem criado conforme a semelhança de Deus. É o homem espiritual. O Marcos Túlio espiritual, esqueci seu nome, irmã. A Mari espiritual. Entendeu? Existe um que foi criado, quando você nasce de novo, é criado, né? A Bíblia diz isso, tá? Não estou inventando, não. É criado um ser espiritual. Um corpo espiritual seu. A Bíblia diz, então agora você vai se despir do velho, que é o carnal, gosta do mundo, ama o mundo, pecado, imundícia, está preso no mundo, no pecado, nos demônios. Você vai se despir dele. Tem que matar esse bicho aí. Inimigo. E se revestir do novo, do espiritual. Isso não é brincadeira, não. Tem que ter disciplina. Se você deixar levar, por isso que eu não aguento essas pessoas dessas igrejas aí, de algumas. Parede preta. Também. Estou brincando, é de várias. Que tipo, Jesus já fez tudo, não tem que fazer mais nada. Você fala que vai jejuar, a pessoa, jejuar, é louco. Você é religioso, cara, você não lê a Bíblia, não. Se você deixar do jeito que está aí, sua carne vai dominar você. A Bíblia diz, aquele que semeia para a carne, agora não lembro onde que é a passagem, mas está escrito lá. Aquele que semeia para a carne, da carne vai colher morte e corrupção. Só isso você vai colher da carne. Mas o que semeia do Espírito, a vida eterna. Pronto, respondido. Tem que semear para o Espírito, não adianta, tem que matar a carne. Aleluia. Então existe uma dificuldade, existe armas do inimigo para te barrar, para te parar na oração, para te parar na sua vida espiritual. O tempo passado na presença de Deus é como que carregar a bateria. Somos supridos para o combate. Amém? Jesus deixou claro, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento. Né? Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Essas são palavras de Jesus. Tem que alimentar esse corpo espiritual que eu falei. A sua vida espiritual é alimentada pelo Espírito. O que é o Espírito? Jesus é o Espírito, a Bíblia diz. A palavra é o Espírito, a Bíblia diz. O Espírito Santo é o Espírito. Amém? Presença de Deus nos alimenta. A verdade de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos alimenta, a presença de Deus, ficar com Ele, alimenta. E nós precisamos desse alimento para o combate, existe um combate. É o que eu estava falando ontem, para os irmãos ali, os jovens. Falei assim, olha, na igreja, beleza, todo mundo, né, flui junto. Mas depois que sai da igreja, e aí, acabou o culto? Eu tenho que vigiar, vai ter um combate lá fora. Aonde a Bíblia diz que eu tenho que brilhar. É lá fora que estão as trevas, é lá que eu tenho que brilhar. Então eu preciso do alimento, eu preciso me alimentar, eu preciso me fortalecer para o combate. Amém? O inimigo é enfrentado com armas de combate. Irmãos, 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios diz que nós temos armas espirituais para destruir fortalezas. Existem armas de combate, armas espirituais para destruir as obras do diabo. Inclusive aquelas que tentam nos barrar na oração, nos barrar na nossa dedicação a Deus, na nossa fidelidade ao Senhor. Aleluia? O inimigo é enfrentado com armas de combate. Entretanto o inimigo falando diretamente, nós devemos enfrentar o diabo, demônios. Existe a oração de guerra. É diferente da oração de adoração, de intercessão, de louvor. A oração de guerra é uma oração que você vai falar direto aos demônios, ao diabo. Aí você vai falar direto com ele. Como? Usando a autoridade do Senhor Jesus.
para repreender, para expulsar, para quebrar, para derrubar. Aí você vai direto para ele, vai, em nome de Jesus, sai. Tem gente que não sabe isso, mas quem expulsa o demônio? Quem expulsa o demônio? Ninguém vai responder? Tem gente que Deus expulsa. Eu expulso em nome de Jesus. É o que ele falou. Foi o que ele disse. Em meu nome, está lá em Lucas, no finalzinho lá, depois você lê. Em meu nome expulsarão demônios e curarão enfermos. Eu é que expulso no nome e no poder do Jesus. Ou seja, Jesus te dá poder, fé, no nome dele para você expulsar. É você que vai curar, irmão. Se você não for lá e pôr a mão, em nome de Jesus, está curado. Mas acontece cura. Acontece, a graça de Deus é maravilhosa. Acontece muita coisa, sem a gente fazer, mas é isso que ele falou. Não foi? A grande comissão. Vão por todos os lugares. Quem é que vai? Jesus vai? Jesus já veio. Ele fala, vocês vão por todo lugar, pregando o evangelho, ensinando tudo que eu ensinei. Aqueles que creem falarão novas línguas, curarão os enfermos e expulsarão os demônios em meu nome. Tem que entender isso. Então fala, sou eu que expulso. Em nome de Jesus, confiando completamente no poder e no nome de Jesus. E tem que estar cheio também. Né? O nome de Jesus tem poder, tem. Mas uma pessoa que está vazia, toda errada, toda zoada, chegar lá no nome de Jesus, vai apanhar. Vai apanhar do inimigo. Já vi muitos relatos de gente que chegou lá toda errada, sem fé, sem estar, né? Não tem essa comunhão, não conhece Deus. Como é que você vai chegar lá em nome do Senhor, você nem sabe, nem conhece o Senhor? Aleluia. Então nós temos que enfrentar o inimigo assim. Às vezes a pessoa está, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós sabemos que, acho que foi você que falou semana passada, né, Marcos Túlio? Aquela passagem, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for bom e aceitável, ocupar a sua mente. É a recomendação da palavra. Nossa mente tem que estar assim. Isso é a Bíblia, isso é a palavra, isso é a verdade. Segundo a palavra de Deus, ela é a verdade. Beleza. Aí você está lá com a mente toda zoada, toda bagunçada, aqueles pensamentos involuntários. Você não quer pensar aquilo, mas não tá, aqueles flash, aquelas coisas. Você tem que repreender aquilo, você tem que quebrar aquilo. A sua mente é de quem? Sua. É você que tem que dominar ela. Se você não dominar a sua mente, outro vem e domina. Nem vou falar quem é o outro, não. É você que tem que dominar a sua mente em nome de Jesus. A Bíblia diz que tem que colocar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Aí você está com dificuldade de obedecer, está com problemas na sua mente, nas suas vontades. É você que tem que dar um jeito nisso. É você que tem que expulsar da sua mente esses pensamentos. Muitas vezes é seta do diabo. Acontece, irmão. Quando a pessoa está carregada, vou dar um exemplo de uma pessoa. Ou alguém está com problema espiritual, ou está endemoniado, sei lá. Só de você chegar perto ali, um amigo, num serviço, os demônios que estão ali nela, vai jogar seta na sua cabeça, vai jogar seta em você. Porque sabe que você, no mundo espiritual, você tem a aparência. Né? A Bíblia diz que você se parece com Cristo. No mundo espiritual é assim que os demônios te veem. Amém? Eles veem você cristão. Eles sabem que você é crente. Eles sabem se você está cheio, se você está vazio, se está fraco, se está em pecado. O pecado deixa mancha. A Bíblia diz que nós somos limpos pelas águas puras do Senhor. Quem tem comunhão diária sempre é limpo, porque nós pecamos o tempo todo, sim ou não? A Bíblia diz. A não ser que você, né, é um anjo aqui na terra. Vai saber. Diz, a Bíblia diz, né, que a gente até acomoda anjos, né, vai saber se você não é um desses. Mas se você não é um anjo, então significa que você está pecando em qualquer momento. Então você precisa, se você se suja muito, você precisa se limpar muito. Amém? Então, todo dia, na presença de Deus, na comunhão de Deus, na oração com o Senhor, você vai ser purificado, cada dia mais e mais, né? A Bíblia diz que você é santificado a cada dia, então isso vai te limpando. E os demônios, o pecado te suja. Né? Se você não tiver essa comunhão, você vai se acumulando de sujeira, e vai ficando cada vez pior. A ponto de ser até irreconhecível, assim, como
um cristão. Mas no mundo espiritual, os demônios te veem no mundo espiritual. Então, às vezes, você recebe essa seta e fica na sua mente tentando arrumar espaço no seu coração. Aí você tem que identificar isso e repreender, expulsar, orar mesmo, quebrar, falar, demônio, sai. Minha mente é cativa à obediência de Cristo. Expulsa da mente pensamentos tais de sei lá de quê, não sei, estou dando um exemplo. Sai da minha mente. Eu quebro, eu lanço fora, eu expulso da minha vida. Você vai ver, irmão, se não sair, você volta aqui e me fala. Pode apontar o dedo na minha cara e falar, você mentiu. Se não acontecer o que eu estou falando, faz para você ver. Faz, usa a autoridade, começa a entender as coisas que acontecem. Você vai ver. Isso funciona na sua vida e funciona nos outros também. Você pode usar essa autoridade com o irmão. Eu estou assim, estou assim. Então tá, pá, ora na cabeça dele e faz para você ver. Se fica. Não fica, irmão. Por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade. Para amarrar, desamarrar. É o que falou, para abrir e para fechar. E tem aquela passagem que Jesus falou ainda. Tem gente que não acredita nisso, mas eu creio. Assim como o líder aqui, o Rosemir. Que Jesus falou, aquele que vocês perdoar os pecados, será perdoados. O que você reter o pecado, vai reter. Até isso você pode fazer. Eita, em nome do Senhor. Eu, o Márcio Túlio, uma vez, fomos orar com um rapaz, ele estava em estado terminal. Já nem respondia, né, Márcio Túlio? Já estava... Chegamos lá para orar, o que veio na minha mente? Isso. Falei assim, isso aqui, acho que ele nem está ouvindo mais. A gente não sabia se ele estava ouvindo, porque ele não respondia. O que a gente fez, né? Oramos, Senhor, os pecados dele estão perdoados, baseado na sua palavra. Está perdoado em nome de Jesus. Todo o pecado dele está perdoado. Morreu no outro dia. Cremos assim. Amém? Pela fé você tem essa autoridade, tem essas chaves. Você tem essas ferramentas. Para orar, para destruir, para amarrar. Levantar a mão e detonar, mano. O diabo não quer isso, que você não faça isso. Que você não ore, que você não profetize, que você não creia, que você não viva. Com isso ele tem mais espaço para agir. Aleluia? Então você tem que falar diretamente com o diabo. Na batalha você tem que derrotar, usar o quê? A palavra de Deus. A Bíblia que diz que ele já foi derrotado. Não é eu que inventei. A palavra de Deus diz que todo decreto de dívida foi cravado na cruz. Toda maldição está na cruz, Jesus já venceu todo o potestade e principado. Foi Cristo que venceu. E a Bíblia diz que Ele me deu essa autoridade, pela graça de Deus. Então, em nome dEle, crendo nisso, você tem direito e poder e autoridade para repreender o diabo. Porque se ele está agindo ilegalmente. Consegue entender? É ilegal o que ele faz. Tudo já foi vencido na cruz, mas ele faz ilegal. Mas quando você tem o conhecimento, você fala, você não pode estar aqui. Você não pode. Você não tem mais o direito, já foi derrotado, já perdeu. Em nome de Jesus, pode sair. Por isso que quebra. Amém? Aspectos importantes da oração bem-sucedida. Para a gente terminar. Até que deu tempo, né? Ore ao Pai em nome de Jesus. Creia que Deus responde sua oração. Amém? O que a palavra de Deus diz? Quando for orar, já creia que recebeu. Né? Já vai com esse tipo de fé. Se você chegar a Deus sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, já chega a Deus sabendo quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é, você já chega diferente. Você já sabe quem Ele é, o que Ele é capaz, tudo Ele já sabe, já conhece e tem autoridade sobre tudo. Então, chega em oração com fé, já conhecendo dessa maneira. Então, creia que Deus responde às orações, perdoe a todos que lhe ofenderam. Para o quê? Para que as suas orações não sejam barradas. Para que você também não seja atormentado. Perdoar como que eu posso falar? É o alicerce de tudo, né? A Bíblia deixa claro, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Já começa por aí. Quem não perdoa, Deus não perdoa. Aí lascou, né? Então entenda que precisamos perdoar. E o perdão não é isso é uma decisão que a gente toma. As pessoas que nós perdoamos não merecem, né, digamos assim, ser perdoadas. Não é questão de merecimento. É uma decisão que eu tomo porque eu entendi e creio que eu também não merecia ser perdoado e fui perdoado por Deus. Por dívidas muito maiores.
né? Isso tem até uma parábola lá do servo, do rei lá que perdoou o servo. Essa parábola é muito interessante, porque lá diz que o rei, quando descobre... Quem conhece essa parábola? Só o Marco Túlio? A parábola do rei que perdoou a moça ali. Ele devia uma quantia que ele não podia pagar. Era muito dinheiro. Vamos usar aqui então, milhões. Ele não tinha, era um assalariado. E ele chorou e tal, e o rei perdoou essa grande quantia. Depois ele encontrou o conservo, e o conservo devia R$50 para ele, pouquinho. E ele não perdoou o conservo dele. E os servos do rei viram isso. E falaram para o rei, aquele cara que você perdoou milhões de dólares, vamos usar dólares, né? Não perdoou R$50 do conservo dele ali, mandou prender. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o rei mandou prendê-lo, voltou atrás na decisão. Ah, você não perdoou não? Então vem cá, prendeu ele. E falou, olha, eu tive compaixão de você, perdoei uma dívida que você jamais poderia pagar. Você não poderia fazer o mesmo com esse outro, que devia só R$50? Aí a Bíblia diz que manda os verdugos, né, os torturadores prendê-lo. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério, gente. Muito sério mesmo. Porque quem mandou prender foi o rei. Eu digo isso porque muitas vezes eu já cheguei em casas para orar. As pessoas me chamam, Claudemir, vem orar. O diabo está sambando na minha casa. Eu, que isso, irmão? Desliga então o samba aí. Aí eu chego lá para orar. Quando é espiritual, macumba, é rápido. Às vezes é rápido, né? Mas assim, é mais fácil. A gente ora, repreende, o capeta cai, porque é Bíblia. Mas tem vez que a gente chega, eu já cheguei, e Deus revela. A pessoa está sem perdoar, está com mágoa, está com ódio de alguém. Aí não dá, porque foi o rei que mandou prender o cara. O rei é Jesus. Quando é assim, eu falo, tem um detalhe aqui. Você quer ser liberto? Quero. Porque na parábola, o rei manda prender e manda os torturadores torturar. Quem que é os torturadores? Demônio, irmão. A pessoa está sendo torturada, está amarrada, está se lascando todo, porque não perdoa. E o pior de tudo, não tem como expulsar, repreender, porque é ordem do rei. Aí eu falo, aí tem que consertar. Ou você perdoa e se libera com o Senhor, ou fica aí com os torturadores. Fala a verdade. Algumas pessoas conseguem perdoar, outras não. Gabriel, lembra aquele cara que vinha aqui? O cara veio aqui, nunca vi. Orei com ele aqui, pluf, caiu endemoniado. Beleza, orei, sai. Voltou. Beleza. Semana na outra semana de novo. O cara veio demoniadão. Eu olhei no olho dele assim, gente. Deus me deu uma visão, eu vi ódio, assim, um ódio tão violento que eu parecia que estava no osso dele, assim, nos ossos. Aí eu, rapaz, senta aqui. Você precisa perdoar pessoas aí. Eu preciso mesmo. Pois é, se você não perdoar, você não vai ser liberto. Você vai ficar preso assim para sempre. Você quer ficar preso assim para sempre? Não. Então perdoa. Não consigo. Não dou conta. Tem que dar. É uma decisão. Expliquei para ele, né? Você tem que decidir, senão você, né, não tem como você ser liberto. Você precisa se livrar disso. Lá no passado, não importa. E conversei. Acho que os irmãos lembram. E ele não quis perdoar. O que eu posso fazer? Não tem como. Eu lembro dessa passagem. A pessoa que não perdoa, ela é presa nos demônios, mas aí ela precisa se consertar com o Senhor. Porque pela palavra é Deus que manda prender. A pessoa que não tem perdão, que não perdoa, não tem perdão e ainda por cima é torturada. Então a pessoa, para isso, ela precisa liberar o perdão. Amém? Isso é um dos inimigos terríveis da oração, e isso acontece na igreja, tá? Esse irmão não era da igreja, ele estava visitando, estava vindo, né? Estava sendo evangelizado, até sumiu. Depois desse dia ele não voltou mais. Porque ele queria ser, sei lá, abençoado. Eu falei, beleza, você vai ser, mas você precisa perdoar. Eu não sei o que fizeram com ele, deve ter sido uma coisa terrível, mas não adiantou nada, foi embora. Então, mas no meio da igreja acontece. Irmão fica com raiva do outro, triste, chateado, tem que perdoar, tá bom? Dependa do Espírito Santo em sua vida de oração, amém? Depender do Senhor. É Deus também que nos
nos direciona nas orações. A palavra de Deus é, como eu falei mais cedo, né? Orar no Espírito, orar em línguas, é também orar no Espírito. Permitir que o Senhor te conduza na oração, falar com o Senhor quer que eu ore o quê, né? Orar a oração que está no coração de Deus. Orar pelos outros, né? Aprenda a orar por as pessoas. Lembra de Jó, né? Jó foi muito abençoado, muito mais abençoado quando orou pelos seus amigos. E teve uma época que eu orei muito por todos os amigos, todas as pessoas, assim, muitas pessoas, muito mais do que por mim, e eu fui muito abençoado. Posso garantir que é verdade. Tem gente que fica assim, orar por mim, meu Deus, eu. Cara, não é assim que funciona com Deus. A palavra de Deus diz que Ele cuida de você, cuida até dos passarinhos, dos pardais, né? Dos lírios no campo. O Senhor se agrada muito quando você gasta seu tempo orando pelos outros. Com certeza você vai ser abençoado. Ele não vai esquecer de você. Então passa tempo orando pelas pessoas, pela igreja, né? Por vidas, pela cidade, por aí vai. Para terminar, edifique-se a si mesmo. Importante, né? Orando no Espírito, orando em línguas. Orar por si mesmo é importante também. Aleluia. Alguma colocação? Alguma pergunta? Senão vou terminar. Quer falar? Está ouvindo, gente? Ele? Não tem aqui, né? Um dos inimigos da oração, mas isso aí é ser humilde, né? Porque a Bíblia deixa claro que Deus resiste a um tipo de pessoa. Pelo menos, é o pecador que ele resiste. Não, é o soberbo. Porque o pecador, se ele for humilde, ele pode se achegar a Deus com humildade e arrependimento. Mas o soberbo, meu amigo, pecando ou não pecando, ele não vai aceitar, ele não vai ter esse coração. Ele vai se, como disse o Marcos Túlio ali, vai se achar autossuficiente. Vai se achar demais, né? Ele, Deus, é tipo assim. Ó. E isso vem de quem? Lúcifer, né? Quem foi esse? Eu serei como Deus. Né? São coisas que vêm do espírito do anticristo, vem do espírito da potestade do ar. Exatamente, isso aí, irmão. E muitos problemas espirituais, muitos mesmo, são coisas de falta de perdão, de ressentimento guardado, também tem isso, guardar coisas, né? Tristeza, mágoa, raiva, ódio, vingança. Esse rapaz que eu comentei, esse homem, quando ele endemoniava assim, você via o ódio assim, sabe? Uma vingança, assim, uma coisa que o olho dele ficava vermelho assim, ó. Se a pessoa não tiver, né, na graça de Deus, cheia do Espírito Santo, ela fica com medo. Graças a Deus, o Senhor mostrou, né, o que era. Mas amém, que ele sabe o que é. Pode ser que depois, em outra ocasião, ele se arrependa, ele perdoa as pessoas. Né? Muitas pessoas aqui já aconteceu de ser perdão, de ter que liberar perdão para ser liberto. Né? E graças a Deus, eu já vi algumas sendo liberadas e parece que tira toneladas de cima dela. Eu lembro uma vez, estava eu e a irmã Andresa, a gente foi orar na casa de uma menina que estava vindo aqui. Já era irmã, já estava vindo. E ela estava, minha casa está não sei o quê. Fomos lá para orar. Oramos, abençoamos, ungimos, quebramos, expulsamos. Aí na hora que melhorou o ambiente. A gente percebe, né? Tem um discernimento espiritual, a gente entra no lugar, tá pesado, tá ruim. Oramos, melhorou, mas tinha alguma coisa. Falamos, tem alguma coisa ainda. Está faltando. Aí o Senhor foi nos guiando aqui, né? O Espírito. Ela precisava liberar perdão para o marido. Não sei o que tinha acontecido, o marido tinha feito alguma coisa. Não sei se tinha traído ela, não lembro. Na verdade, eu não sabia o que ele tinha feito. Só sabia que ela precisava perdoar o cara. Olha, você precisa perdoar ele. Falamos para ela. Eu já perdoei. Essa é a resposta de muita gente. Já perdoei. É mesmo? Vamos ver. Vamos fazer um teste. Repita comigo, falei para ela. Eu. Fulana. Perdoo. Quem disse que ela falava perdoo? Não saía. A boca travou. Não conseguia falar. Fala, perdoo. Não falava. Por que ela não falava? Porque a falta de perdão era a legalidade que o diabo estava tendo na vida dela. Aí na hora de falar, o diabo
grudou no pescoço dela. Aí nós estávamos lá, né? Solta, Satanás. Aí ela fala, perdoa. Ela perdoa, falou. Aí agora fala o nome dele. Eu perdoo o fulano. Não falava o nome do cara. Não conseguia. De novo. Passando mal, morrendo. Morre, não morre. Sai, solta. A gente tirou a mão do inimigo, mas ela precisava liberar também. Senão ele voltava. Aí, graças a Deus, ela conseguiu falar, foi liberada ali. Aí depois que termina, chega... Sabe? Foi liberada, foi liberta daquilo. Aquilo faz mal só para ela. E impede as orações, tá bom? Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar para